somos um coletivo que visa criar um espaço seguro para diálogos sobre o continente africano, abrangendo diferentes gerações e vivências. Criar laços dentro da comunidade, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do nosso continente e de uma diáspora mais visível e presente. Somos a África na diáspora. Somos a Afro-Identidade. Obrigada. Boa noite. Muito boa noite. Olá, Maximino, já te vi. Boa noite a todos. Vamos esperar que as pessoas se conectem. Boa noite. Olá, Hugo, boa noite. Eu estou aqui a fazer os convites para as pessoas conectarem-se a nós.
Sintam-se em casa, boa noite. Vamos chamar todo mundo. Vou parar aqui a música. Por favor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Hugo. Confirmem-me, por favor, conseguem ver e ouvir-me em condições para eu confirmar se vocês me estão a ver e ouvir. Obrigado, Hugo. Faz-me um fixe se vocês conseguem ver e ouvir-me em condições, por favor, confirmem que está tudo pronto para começarmos. Olha, Hugo, eu vou-te dizer porque é que eu estou especialmente linda. Primeiro, porque confirmas, Maximino, fantástico. Primeiro, porque chegamos a mais um Trajetórias e vocês sabem o quanto Trajetórias me tem no coração. É um momento que eu adoro especialmente porque para mim é um momento de oportunidade. Oportunidade de nós corrigirmos os nossos próprios erros, ouvindo histórias de outras pessoas que cometeram erros e que nos estão a dar alertas que podemos utilizar para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Depois é uma forma de partilha e para mim tudo que seja partilhar é bem-vindo, desde que essa partilha seja impactante de forma positiva na vida dos outros. E também é uma forma de solidariedade, porque nos dias de hoje, pessoas aceitarem vir falar das suas vidas, das suas dores, dos seus sucessos, para impactar outras vidas, já não é comum. Por isso, eu fico grata, eu, Xiomara Patrícia, por estar aqui convosco, por poder fazer esse programa de 15 em 15 dias, trazer histórias que eu tenho a certeza que podem mudar a vida de outras pessoas. Por isso, vamos convidar, vamos chamar todo mundo para que nós possamos receber o nosso convidado desta semana. Vamos carregar aí nos corações, sempre que a gente carrega aí nos corações, o Instagram entrega a live para mais pessoas. Eu vou dar mais um bocadinho para nós começarmos. Boa? Eu ainda não vi aqui a Manuela hoje. Obrigada, Hugo. Sério, tu estás aqui no coração. Tu não contas, porque tu tens... Tu tens aqui um lugar, então esses elogios não contam. Eu quero ouvir das outras pessoas, tu não contas. Tu tens um viés, digamos assim. Vamos então chamar todo mundo, que o nosso convidado já está à nossa espera. Ele quer vir contar-nos. Olha, nós temos, desde que começamos Trajetórias, temos tido aqui histórias que eu costumo dizer, uau, 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 uau. E esta história de hoje não é exceção. No entanto, eu acrescentava só mais um U. Seria uau, 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 U. Porque vocês vão ver, porque eu não vou vos contar, eu vou deixar que seja ele a contar cada passo que ele deu no seu percurso e o porquê de eu lhe ter convidado para ele vir hoje contar a sua história. Deixa-me só ver, eu vou chamar, já estamos aqui 6 pessoas, eu sei que o resto vai se juntando à medida que nós fomos conversando. Maximino, estás por aí? Eu te acho. Já chamei, eu acho que ele vai se juntar a nós dentro de momentos. Ora, aí ele está, bem-vindo! Opa, eu vou chamar-te Américo, porque Maximino, eu fiz um esforço, tu viste durante a apresentação, eu fiz um esforço para dizer Maximino, Maximino, Maximino. Para as pessoas não, porque eu vou dizer Américo, depois as pessoas vão ver e vão ficar confusas, mas eu, para mim, pus o Américo. E eles vão perceber porquê, porque depois tu contas a história. Antes de mais, boa. Obrigada por teres aceito o meu convite de vir cá falar connosco, o meu convite de vires falar da tua trajetória, da tua linda trajetória. Tu sabes que estás aqui e eu acho que as pessoas vão perceber porque que eu te convidei hoje para vir falar sobre a tua vida e para vir cá impactar a vida de outras pessoas que nos ouvem. Então, Maximino, apresenta-te às pessoas, não contes tudo, que isto é para durar 1 hora. E em 1 hora eu quero que as pessoas se impactem com aquilo que tu vais contar, mas queria que começasses por onde, quando e como é que tu nasceste. Olha, Joel, antes de mais... desculpa interromper-te, o Joel está aqui a confirmar que é uma história de suco.
Antes de mais, quero agradecer-te, Mara, por essa iniciativa, pelo convite e por ter me dado a oportunidade de partilhar a minha história aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Como disse bem, o objetivo aqui é que em uma hora consigamos impactar, né? Contar a verdadeira história. Eu então chamo Maximino Américo Benedito Paca, e o meu nome, Maximino no âmbito mais profissional, e Américo no âmbito mais pessoal, mais familiar. Eu adoro este nome Américo porque eu quando nasci, a primeira coisa que eu me percebi da minha família é que chamaram-me sempre de Américo, 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 Américo. E mudou para Maximino por questões mesmo profissionais, escola, enfim. Entretanto, eu sou Maximino Américo Benedito Paca, como já disse, eu nasci na província do Ige, sou de nacionalidade angolana, obviamente. Veio de uma família muito humilde, uma família humilde, família esta que soube nos dar, somos várias pessoas. Calma, eu ainda quero saber a província. Tu, calma, calma. Eu disse uma hora, tu já estás em velocidade furiosa, porque calma, ainda não Sorry. chegamos na família, ainda estamos só. Tá bem. Quando é que nasceste? Em que província é que tu nasceste? Pois é, nasci na província do Ige, como já disse, e em 1987. Boa. Então estás com 87, quantos anos? Não me obrigues a fazer contas a essa hora. 34 anos, 34 anitos, estamos aí. 34 anitos. Exatamente. E diz-me uma coisa, a tua infância, tu lembras-te uma história curiosa que tenham-te contado de quando eras bebé, alguma coisa que queiras partilhar connosco? Sim, lembro-me de muitas coisas que os meus pais até hoje têm estado a narrar, né? E também algumas coisas que eu por acaso me lembro, né? Além das traquinices, que é normal de uma criança, mas eu sempre fui uma criança muito hiperativa, e também um bocadinho para frente do meu tempo. E eu falava com cada coisa que os meus pais ficavam muito admirados, mas como é que uma criança desta pensa assim, fazer esse tipo de abordagens? Então as pessoas ficavam muito impactadas, os amigos dos meus pais, né, sentiam-se muito impactados com relação à forma como eu abordava as coisas. E eu, pronto, feliz ou infelizmente eu carrego isso até hoje. Fruto se calhar da minha identidade, da minha raiz, do Mas meu uma ser, meu caráter. específica, que até hoje fica na boca do povo. Quer que eu seja realista mesmo? Uhum. A ideia é essa. Na infância do 0 aos 5 ou dos 5 aos 10? 0 aos 5, vamos começar. Olha, Do eu era 0 aos 5, muito. tu viveste no IJ. Vivi no IS, sim, vivi no IS. E como é que Assim, era na infância? O que é que tu te lembras? olha, lembro-me que quando eu nasci as coisas eram aparentemente boas, eu quase que não percebia nada do contexto político de Angola. Eu sei que havia muitas notícias de guerra, pós-guerra, indício de guerra, mas parecendo que não, ainda as coisas eram minimamente organizadas e eu, pronto, era inocente. Era inocente e digo que quando criança eu era tão sincero e falava as coisas como elas são e os meus pais evitavam falar coisas à minha frente porque eu certamente que em momentos inoportunos eu acabava por desvendar. Eu vou contar Eras aqui uma um história muito fofoqueiro rápida. fraco, portanto. Era. Os meus pais evitavam falar de coisas sensíveis ao meu lado. Uma vez o meu pai recebeu um amigo que ele chamava um amigo muito chique, um senhor que é daquelas pessoas muito chiques, e ele chamava de responsa, o amigo não sabia. Uma vez ele chegou a casa, encontrou-me e eu dei um grito, o meu pai estava no... Papá, o responsa está aqui. Epa, o meu pai quase que se enterrava. Quase que se enterrava. Epa, e depois deram-me nome de Boquinhas, uma série de alcunhas que surgiram em função da Esse minha Boquinhas não conhecia. sinceridade infantil. E tu tens Então, irmãos, Américo? tenho sim, eu tenho irmãos de pai, tenho irmãos de pai e mãe, obviamente. Somos 3 rapazes e 4 meninas. E 4 não, e 6 meninas. 3 rapazes e 6 meninas, né? Contando assim tudo E tu estás em que, na escala?
Onde é que te Olha, situas? eu sou o segundo rapaz, na verdade. Eu sou o segundo rapaz, Ok, vivo, obviamente, sou o segundo rapaz. E eu tive o primeiro irmão, na verdade sou o terceiro, o primeiro faleceu, infelizmente, uma história muito triste. O segundo é o meu irmão mais velho, depois estou eu. Todavia, sempre fui o mais traquino com relação com relação aos meus irmãos. É mais ou menos nessa vertente. Uhum. ok. E com os teus pais, como é que era a tua relação, para além do Boquinhas, que não podiam contar nada, o resto? Eram muito exigentes contigo? Eram muito mimados contigo? Como é que era? Olha, um bocadinho mais exigentes, porquê? Porque normalmente os primeiros filhos recebem uma atenção muito especial dos pais, né? Certamente que os meus pais, na altura, eles já tinham uma experiência relativamente à paternidade e deixaram-me um bocadinho mais solto, mas também, em função disso, provavelmente eu ganhei uma independência muito rápida, né? Mesmo quando criança. E depois foi muito complicado me segurar, depois eles tiveram que ir a um alinhamento, porque às vezes eu fazia coisas com uma certa independência, sem o consentimento deles, e que era errado, obviamente, mas eu digo com franqueza que nós, os meus pais tiveram muita atenção em relação a mim, tiveram muita, mas muita atenção, porque certamente que eu carecia de um acompanhamento em função dessa hiperatividade. Daí eles prestavam muita atenção, eram muito exigentes comigo. Eu até achava que eram excessivamente exigentes, mas na verdade faz algum sentido, porque eles fizeram uma leitura como adultos, né, uma leitura com relação à minha infância, porque eles são preocupados com o futuro. Né? Todos nós, dos meus irmãos, do meu pai, das minhas irmãs, portanto, eles prestaram muita atenção em mim por causa das traquinices, porque era uma criança muito corajosa, na verdade. Eu Ou testava seja, de não tinhas tudo. medo de descobrir coisas novas. Isso Não, tu não. estás-me a dizer que era de 0 aos 5 anos. Depois, E tu estudas no IJ ainda, até os 5 anos, a criança aos 5 já entra para a escola. No IJ chegaste a estudar? na verdade, eu estudei no IS, fiz a minha iniciação no IS, estudei Ok, no IS até a minha sétima classe. ok. Estudei no IS até a sétima classe. A iniciação fiz num momento muito crítico, se calhar vamos falar depois. Eu estava muito curioso em ir para a escola, porque o meu irmão ia para a escola e eu, infelizmente, era pequeno, mas eu tinha vontade de ir para a escola, só que não tinha idade para ir para a escola. Entretanto, eu comecei a estudar no IS, a iniciação, fiz numa aldeia, né? O meu irmão já estudou numa escola convencional, uma escola, porque ele, na altura, porque aqui dois cenários, há um cenário de guerra e há um Hum. cenário o meu irmão aproveitou fazer a iniciação até a primeira, neste cenário de uma, digamos, uma paz temporária, e depois cai a guerra, eu fui obrigado a estudar numa escola, numa povoação longe da cidade, em função do cenário que existia, e lembro que eu fiz a iniciação debaixo de uma árvore. Ok. Eu aprendi. Então, apesar disso, os meus pais, façam alguma iniciativa própria, já tinham o cuidado de nos ensinar a ler, a escrever, mesmo sem antes de ir à escola, o abecedário, contar de 1 a 100, nós tínhamos uma cultura, culturalmente nós tínhamos um quadro em casa em que o meu pai, por acaso, tinha sempre tempo de nos passar, Acompanhava-vos nos exato, estudos. Mas eles eram exato. ligados à educação ou era autodidático mesmo? Não, a minha mãe é ligada à saúde, foi porque agora está reformada. O meu pai foi ligado à agricultura, né? Quando digo agricultura, Ok. estou a falar da produção de café, sendo isso uma província produtora de café. Então, meu pai enveredou muito na área de cafeicultura, né? Industrial, né? Uhum. E é com estes incomings do esforço do café, mas a questão do trabalho da minha mãe, na qual nós conseguimos então nos autossustentar, né? Suportar as nossas formações desde tenra idade. Nessa altura tu disseste-me que tinhas perdido um irmão mais velho. Nessa altura vocês Uhum. eram quantos? Quantos filhos é que eles tinham para sustentar? Olha, nessa altura nós éramos três.
Éramos quatro, três rapazes e uma menina, não é? Uma menina, éramos quatro, eh, e pronto, desses quatro filhos, recapitulando aqui a coisa, só para melhor fazer perceber a história, nós, em 1992, quando, digamos, a guerra começou, né, entre os nossos irmãos do partido A e o partido B, uma vez que havia 12 exércitos, depois começou a fazer sentido como é que um país vai ter 12 exércitos. Obviamente, como 12 exércitos é um barril de pólvora, qualquer faísca rebenta. Entretanto, daí que foi a altura que nós fomos forçados a fugir para uma aldeia no Ige. Na verdade, uma aldeia em que nasceu a minha mãe, era a zona mais segura que nós achamos para ficar. E depois também o meu avô, o pai da minha mãe, tinha uma influência muito grande na comunidade religiosa, né? Ele foi o presidente da Igreja Batista em Angola durante muitos anos. Depois, infelizmente, surgiu a guerra. Ele passou a presidir a igreja mesmo em tempo de guerra. E nós ficámos numa povoação. E diga-se a bom da verdade que as pessoas. O meu avô teve uma influência muito grande na nossa vida, porque além de nos proteger, porque ele é uma pessoa religiosa e sendo em ambiente de guerra, graças a Deus, as partes respeitam muito as pessoas que estão ligadas à igreja, e o meu avô era respeitado, ele não era metido à política, nem gostava de política, mas nós tivemos uma sorte, porque talvez se não tivéssemos nosso avô por perto, alguma coisa de errado, muito errado ia acontecer. Entretanto, nós Foi um fugimos para equilíbrio, digamos assim, entre este conflito que vocês viviam e Uhum, a possibilidade de estarem em segurança, graças a com certeza, a posição que tinha. com certeza, com E certeza. vocês saem todos para esta pequena aldeia onde a tua mãe nasceu. Exatamente, saímos todos. Infelizmente, a minha família toda, da minha mãe, já estava em Luanda, já há alguns anos. Só estava a minha mãe sozinha, os meus avós, Luís, e foi um pouquinho difícil ter que mudar o cenário, ter que sair do Luís para Luanda, enfim. Então, nós estávamos lá e a minha mãe, dada a sua profissão, ela também trabalhou para o voluntariado, né? Em ambiente de guerra, as doenças estão sempre aí, aliás, e vêm com grande escala em função do, Da própria digamos, guerra, não é? da Tu própria tens guerra, crianças com acidentes da malnutrição. guerra e ainda o resto, não é? Exatamente, e eu lembro-me que eu, na altura, eu hoje respeito tanto os meus pais, porque eu sou pai e sei como é que isso é. E eu lembro quando nós fugimos da cidade para a guerra, para a mata, e eu estava a chorar, a pedir ao meu pai que fosse buscar a bolacha que deixou em cima do guarda-fato. Imagina, né? Até hoje lembro da bolacha, tá vendo? Doeu, mas foi duro. Então, e o Agora meu já pai, percebo esse teu gosto pelas bolachas. exatamente, e o meu pai, pá, sem poder fazer alguma coisa, pá, aguentou-nos. Aí nós tivemos situações críticas, mortes de familiares por doenças ligadas à guerra, doenças ligadas à malnutrição, doenças ligadas à falta de medicamento. Eu perdi primos próximos com febre tifoide, né? Perdi primos com... Eu propriamente, eu e o meu irmão estávamos na iminência de sair desta para melhor também, mas graças... Por isso é que eu digo, o meu pai... a minha mãe, o facto dela ser médica, ser enfermeira, né, ajudou bastante também na nossa... Quer dizer, nós temos aí pá, um equilíbrio de tudo e mais alguma coisa para estarmos aqui hoje a fazer esse live, né? O João pede para se pode entrar no live, Não João. queria interromper-te. Antes de mais, deixa-me dar as boas-vindas às pessoas que acabaram de chegar. Nós estamos a ouvir a trajetória do Maximiano Américo Paca, para mim Américo, para os Maximino. profissionais Maximino. Nem Maximiano, e depois eu Uhum. sabia que eu ia fazer isso, tu também já sabes. Maximino Paca, para os profissionais, para aqueles mais chegados a Uhum. Américo. João, eu vou Uhum. deixar-te sim entrar em direto. Vamos só continuar mais um bocadinho e depois eu vou dar a oportunidade de poderes participar também aqui com o Américo. Aliás, o João tem tecido aqui grandes elogios. Também Ai, que depois bom. vou querer saber quem é o João, porque ele diz que teve sorte de encontrar-te, porque és uma pessoa Eu grande também.
É Eu, verdade, tu és eu grata também. e tu sabes imensamente o quanto eu tenho pela tua Também, grandeza. obrigado. Ah, tu já disseste um bocadinho, mas eu queria perceber melhor, porque realmente as consequências da guerra foram imensas para as famílias. Até hoje Foram. nós vivemos sobre essas consequências, embora já tenha feito algum tempo que estamos em paz, ainda bem, Uhum. mas essas consequências perduram. E eu queria, tu já participaste, já partilhaste aqui que a bolacha foi um momento que tu marcou e eu vi a Poxa, cara até que tu hoje. fizeste porque hoje nós percebemos como é que eu, naquele momento, eu pude Uhum. pensar numa bolacha, mas tu eras uma criança e não pensaste na bolacha que seria meio estranho. Com Mas, certeza. para além disso, quais foram, tu te lembras de alguma coisa? Como é que tu estavas a viver aquilo? Não estavas a perceber todo o que é que se estava a passar? Uh, Eu estava. daí a Eu revolta? Ou já confesso tinhas consciência daquilo que com, se estava a passar? com relação, é assim, eu ouvia muitas conversas dos adultos, né? Com relação aos meus irmãos, inclusive eu lembro perfeitamente de muitas coisas, até eu hoje estive com o meu irmão mais velho e os meus pais, e falamos de algum, eu relembrei um cenário que o meu irmão nem sequer se lembrava, mas era meu mais velho, é o meu mais velho, e digo que eu já tinha minimamente a noção que nós estávamos em perigo. Para já nós estávamos, eu nasci no ambiente urbano e que por questões de força maior temos que eh, eh, bater perna, posso assim dizer, em mata cerrada, né? Em mata cerrada, no meio da chuva, e era um tempo chuvoso, chovia bastante, E estamos a falar a controle. pé, não é A viatura. pé, claro, a pé. Aí de quem andasse era a forma mais segura de poder fugir, escapar daquele fogo cruzado. E o que eu me lembro que é muitos disparos, imagina 300 homens a disparar ao mesmo tempo, é traumatizante. É tão traumatizante que, infelizmente, de vez em quando tenho tido alguns pesadelos relativamente a este trauma, né? É o que também vou superando cada dia. Já foi pior, é verdade. E pronto, é basicamente isso. E falando em questões de perigo, eu vi, eu era miúdo, mas eu vi um avião militar a disparar um míssil, caiu pô, no aeroporto, aquilo era um clarão, uma coisa estranha. Epá, e eu via, para já o medo era em forma de cadeia, né? Eu sentia os meus pais amedrontados, meio com medo, depois aquilo era. Eu sabia E que ia estava em perigo. passando para os filhos, claramente. Com certeza. Com certeza. Claramente. E nós estamos a falar assim, em termos de distância, estás a falar do quê? Percorrer quantos quilómetros? O que é que, só para nós termos aqui uma. Olha, 20 quilômetros por uma criança é brutal. Para quem conhece o IS, saindo do centro da cidade, até passando pelo Kiongua, até passando pelo Cães, são comunidades, Kiongua, chegar até Calumbo, é brutal. Para uma criança, e os meus pais, com 4 filhos, a minha irmã mais nova nas costas, o meu irmão com uma mochila ao lado, o meu irmão com outra mochila, e uma trouxa, e o meu pai com uma mochila, enfim, é brutal. Mas pronto, é aquela coisa da sobrevivência, né? E um fardo é tão pesado que nós não somos capazes de suportar. Os meus Suportar. pais suportaram. Uhum, E vocês é verdade. suportaram, né? Vocês todos. E diz-me uma coisa: estudas nesta pequena vila, mas eu sei que tu Uhum. chegas a Luanda. Como é que foi essa transição para Luanda? Como é que chegas a Luanda? O que acontece? Nós ficamos 2 anos em cativeiro. 2 anos. 2 anos em cativeiro, 2 anos passaram, e nesses 2 anos eu aproveitei a fazer. O meu pai viu que o tempo estava a passar, ele tinha que fazer alguma coisa. E, além dele nos ensinar na fazenda, né, como é que nós tínhamos que estudar e tudo mais, nós fomos já para a escola, nesta escola em que tem uma árvore que é no Kiongua, na terra em que nasceu a minha mãe, que estudei embaixo de uma árvore, obviamente, e já com muitas bases, não é? É que aquilo que estavam ensinando na escola já havia aprendido em casa, e foi tudo muito mais fácil. A matemática, as contas de divisão, subtração, tudo isso o meu pai teve a paciência, até porque ele tinha tempo para tal, né? Porque ensinar de guerra, não podia trabalhar, não podia fazer nada, tinha que investir o seu saber com os filhos, né?
Porque ninguém sabia o dia da manhã, se ele ia morrer, se, pá, enfim, ninguém sabia. Então ele estava, era uma espécie de uma preparação. Nós estamos aqui todos, né? Claro, excepto o meu irmão mais velho, que faleceu na altura por doenças voltadas também à questão da guerra. Então, graças a Deus, estamos aqui todos. E hoje somos aquilo que nos ensinaram, né? Porque a Bíblia diz que ensina o teu filho o caminho que deve andar, de forma a que ele possa tomar as melhores decisões no futuro. Então, daí, eu agradeço muito meus pais por isso. Eles fizeram muito por nós, sem dúvida. E como é que e chegas a Luanda? Onde é que ficas? És acolhido por Pois quem? é. E depois dos 2 anos que eu estava a dizer, nós ficamos. Houve uma outra guerra, porque nós estávamos numa província que foi tomada pela oposição, não digo, pelos nossos irmãos do outro Pelos B. partido. Tu Os dizes Bs, o A exatamente. pelos B. Então, os Bs estavam naquela província por 2 anos, era uma posição estratégica para eles. Depois, o grupo A fez uma invasão, isso em 93, 94, por aí, fez uma invasão em que tipo, tomaram a cidade à força. Imagine nós no meio no meio do fogo cruzado. Bombas a passar de um lado ao outro e tudo mais. A Enfim. pensar que tinham encontrado um minuto de paz, és que... Exatamente. Mas o que acontece? O grupo A toma a cidade novamente. Depois, nós voltamos para a cidade porque era mais seguro ficar lá, não é? Na altura, né? Quer dizer, até hoje, enfim. As duas alas somos todos irmãos, na verdade. Não quero aqui falar política, mas na altura o que se vendia é que efetivamente a ala A era a ala boa. E eu que parecia ser, e eu que era, né, na altura. E ficamos na ala A, a ala A criou todo um sistema digamos, de governação interna, na qual culminou educação, saúde e tudo mais. Quer dizer, tornou a coisa muito mais organizada e eu tive a oportunidade de voltar a estudar numa escola já convencional. Né? Okay. E o que acontece? A ala A, no meio da cidade, a ala B estava ao redor. Volta e meia, a ala B insultava lá, lançava bomba. E quem era impactado era quem estivesse ao lado da ala A. Né? No meio. Uhum. No meio, exatamente. Então, estudei nesse processo de 94 a 2002, né? A 2001, peço desculpas, estudei lá no IGE. Claramente que nesse período eu vinha de férias para Luanda, né? Vinha de férias, tinha a oportunidade de vir de férias para Luanda, encontrava a família e fui reconhecendo a família, fui conhecendo outros primos que eu não conhecia. Eu vim para Luanda, depois regressava para o IGE. Posto o IGE em 2001, quando disse aí definitivamente, foi em função também de uma situação de confronto entre a ALA e a ALAB, em que eu já tinha claramente algum poder de decisão, porque já era uma pessoa, digamos, atingida, eu já era um adolescente, né? Tinha por aí 11 anos, né? E já compreendia minimamente as coisas. Eu tinha 11 anos de número e tinha 16 anos de mente. Então, é daí que eu já compreendi algumas coisas. Quando eu saí de lá, foi numa situação mesmo de guerra, né? Uma situação que eu viajei no helicóptero. Eu lembro que um Mi-25, um helicóptero de fabricação russa, um helicóptero militar, nós viemos 30 pessoas naquele helicóptero. 30 pessoas. Com capacidade para quantas? Olha, e se 10 pessoas, não sei. Eu vim em cima, sentado no depósito do combustível do helicóptero, no depósito vermelho, eu lembro-me. E eu cheguei com uma dor de cabeça, aterramos aí no terminal militar. Foi uma viagem de 1 hora e 50 minutos, né? E o helicóptero voa muito baixo, muito baixo. Ainda aconteceu um cenário no meio da viagem que eu não quero aqui comentar, não é? Mas chegamos, graças a Deus, chegamos e... de situação... Não, o helicóptero militar é um helicóptero pronto para atacar. Houve uma situação de pânico, o helicóptero começou a atacar, eu nunca vi, eu estava no helicóptero que estava a disparar mísseis para outros, para não sei. 11 anos. E 11 anos de idade, é muito trauma. Isto aí, eu sempre fui apaixonado por aviação e tecnologia, mesmo no IS, durante esse período, antes de ir para Luanda, eu fazia coisas que pareciam não ter sentido na altura, eu entendia a lógica das coisas, mas não tinha ao lado científico profissional para decifrar as coisas. Eu fiz coisas que os meus pais admiravam, né? Fiz coisas muito, muito impactantes. Gostava de ter o meu pai e a minha mãe neste live
que é para eles poderem, pronto, poderem testemunhar ou falar acerca, mas infelizmente não é possível, temos pouco tempo. Fiz coisas ligadas à minha área de profissão, que hoje eu vejo a lógica das coisas. Eu vi coisas que eu não podia ouvir, montei um pequeno receptor de alta sensibilidade, sem eu saber o que era. No IGE, na minha casa, eu vi na Rua do Comércio, no prédio Vanguarda, terceiro piso, e a altitude em que eu estava facilitava, e daí o espectro, não vou usar termos técnicos, as frequências, digamos, o espectro radioelétrico não era tão utilizado. Na verdade, havia poucas frequências na altura, né? Então eu via coisas que eu não podia ouvir, né? Eu via comunicações da lá. Esse teu lado, o Boquinhas, não é? Como te chamavam, era mesmo forte. Exatamente. Eu via comunicações da lá. Eu aprendi código Morse, ouvia a comunicação da ALA, tentava descodificar, falava com os meus pais, olha, ALA B, desculpa, está a planear isto e vai acontecer a data X, minha mãe não acreditava, depois quando acontecesse, epa, ele tinha razão, a ver? E depois chegou um momento que ela perguntou, como não vai acontecer mais nada, eu disse, não, fiquem descansados, está tudo bem. Passaste a ser um informante. Conseguiste antecipar alguns problemas. Eu fui sempre apaixonado por tecnologia e aviação civil, obviamente. E pronto, até hoje estou apaixonado por aviação e tecnologia. Mas mesmo assim, ainda a tecnologia é o lado que mais me encanta. Américo, diz-me uma coisa. Eu tenho tantas coisas para te perguntar, mas à medida que eu vou te ouvindo, é que eu estou a fazer a ligação da tua vida nas circunstâncias que tu viveste e estou a fazer essa transição para aqui, para o atual, para a juventude do agora. E eu tenho a noção que hoje nós temos mais facilidade, mas os jovens de hoje parece que estão com mais dificuldade do que outrora. E ouvir a tua história, eu só tenho essa pergunta. Como é que tu conseguiste estudar? Como é que, num tormento entre bombas, balas, apanhar um helicóptero que começa a disparar e a terra, sabes Deus como é que tu conseguiste ter a resiliência, porque tu te defines assim como uma pessoa resiliente e és, uma pessoa não ouviu ainda tudo, mas consegue perceber a tua capacidade de ultrapassar as coisas. Como é que tu conseguiste manter o foco? Como é que tu disseste, não, eu vou estudar, eu quero estudar? Olha, além dessa mosquinha, né, que já foi posta pelos teus pais, o facto de eles terem te ensinado em casa também ajudou, pelo que eu percebi. Com certeza. Eu confesso, a Mara disse tudo, que tive um suporte familiar muito forte. Começando com os meus pais, os meus tios, né, que para mim são pais, né? Tive um suporte familiar muito forte e eu também tinha foco e determinação, né? Por isso é que a base estava feita, estava construída. Faça as traquinices, os meus pais olharam, investiram no lado bom da traquinice, né? Lá da exploração. Então, foi muita força de vontade, digo. Hoje, com relação ao cenário de hoje, e isto, eu acho que muita gente vai se identificar à minha realidade, porque quase todos nós passamos por situações menos boas cá em Angola, e cada um tem uma história para contar, uma pior do que a outra, uma com mais experiência, enfim. Entretanto, o suporte familiar foi essencial para mim, e depois também tive mesmo que ter força de vontade. Porque o suporte familiar pode ser... O que é que aquelas pessoas têm a ter suporte familiar, né? E quando digo suporte familiar, não estou a falar de suporte monetário, estou a falar de orientação familiar, isto educação. É fantástico que tu sublinhes, porque nós associamos o suporte ao dinheiro e não estamos a falar... Exatamente. E eu sabia o que queria. E uma das coisas que eu sempre gostei de fazer, sempre coloquei está no meu DNA, sempre gostei de fazer aquilo que eu gosto, né? Porque tu consegues fazer com maior paixão, consegues fazer com qualidade, enfim, né? E foi o que aconteceu. Eu sempre me foquei na área das telecomunicações. Eu fiz a 8ª classe cá, tive a sorte de estudar a 8ª classe numa escola em Viana, na escola preparatória,
Eu vivia no São Paulo, mas estudava em Viana, e já está a ver a trajetória, né? A trajetória Da trajetória. a trajetória. E a minha tia, a tia Tina, deixava-me sempre no lado das escolas. Ela até confiava, deixar um miúdo de 12 anos no lado das escolas, pegar um autocarro, no meio daquela gente toda, ir para a escola e voltar. Enfim, era algo fantástico. E na verdade, eu também transmiti confiança que eu era capaz de fazer, né? E pronto, foi força de vontade. Essa escola foi inaugurada, tive a sorte de ser uma escola nova, que havia laboratórios na altura. Eu estava fascinado, eu queria aprender mais, cada vez mais. Cada vez que eu cavasse um buraco, via que era um buraco mais profundo, tinha que cavar mais, enfim, de formas a explorar mesmo, porque nós, como seres humanos, a nossa capacidade de exploração é ilimitada, nós queremos saber sempre mais daquilo que é visível aos nossos olhos, que nós sentimos. Daí que eu também a força de vontade foi efetivamente teve um papel fundamental, jogou um papel fundamental para poder então estudar dentro dessas intempéries todas. Então, além do suporte familiar, mas houve também uma força de vontade do nosso lado que ajudou com que nós pudéssemos então seguir caminho, né? Caminho. Por aí, exato. E nós fomos vizinhos outrora, né? E eu sei, há coisas que, se nós pararmos para pensar, claramente a questão do foco, e eu há 15 dias atrás tive uma live na minha página Cheio de Ideias, com uma excelente profissional de hábitos e rotinas, e que nós falamos sobre a questão do foco. E a questão do foco é, se nós quisermos utilizar a tua história para dizer que tu tiveste sorte, nós utilizamos. Se nós quisermos utilizar a tua história para justificar os insucessos, também podemos utilizar. E tu és a imagem de que, afinal, é possível. Claro. Afinal, é possível, mesmo perante todas as adversidades que a vida pode nos trazer. Porque eu lembro-me, hoje em dia é verdade que ainda temos alguns problemas de saneamento e de eletricidade, mas antigamente nós tínhamos mais dias sem luz do que dias com luz. E nós tínhamos mais dias sem água do que dias com águas. E nós tínhamos que carregar água lá embaixo e claramente, como os adultos trabalhavam, isso sobrava para nós, as crianças, fazer essa atividade mais doméstica. E eu lembro-me que tu fazias, e ainda assim tu me dizes que, tiveste sorte. Define lá bem essa tua sorte. Que sorte é essa que faz hoje os jovens já não precisam cartar tanta água como cartavam no passado. Hoje já temos um bocado mais de luz como não tínhamos no passado. Velas, lembras-te quando tínhamos que ir pedir velas para ver se acabava o estoque? É precisamente isso. Eu estudei, aliás, quase todos nós passamos por essa experiência. Nós estudamos muito à luz de velas e sobre riscos de incêndios e tudo mais. Olha a consequência. Olha a consequência, exatamente. Eu lembro uma vez, eu estava a fazer eu estava a fazer um trabalho, de repente ficámos sem luz, e esse trabalho eu estava a fazer manual, depois tinha que passar para o computador. Não havia energia, comecei a fazer o trabalho manual. Quase a terminar o trabalho, a energia veio. Eram por aí 22 horas. Eu tive que transportar aquilo para o computador, né? A tia Tina, né? Conhece, né? A minha tia, tenho ela como uma mãe, obviamente, sem dúvida. Ela chegou, olhou para mim e disse: eu vou dormir. Eu disse: bem, tia, feliz noite. Às 5 da manhã ela acordou, porque ela acordava muito cedo, né? Encontrou-me no mesmo sítio. Ele olhou: dormiste? Eu disse: sim, dormi. Menti. Dormitado. Mas acordei cedo. Ela disse: não. Por quê? Porque eu tinha um trabalho da escola. Um trabalho que por acaso era para entregar 3 dias depois. Eu entreguei muito tempo antes, tanto que o professor disse: olha, não é para entregar agora, tens que entregar esse trabalho só na data X. Mas aquilo foi o quê? Foi determinação. Não foi sorte. Foi, além do nosso suporte familiar, né, nós temos que ser pessoas determinadas, pessoas com foco, pessoas que pensam futuro, né? E é nessa vertente. Eu sempre pensei futuro. Sempre.
até agora continuo a pensar futuro. Daí que não basta a determinação, não basta. Quando digo sorte, epá, porque a sorte para mim, sorte deve acontecer em função de algum esforço, né? Sorte é consequência de um trabalho, como o João acabou de dizer agora há pouco tempo, é consequência de um trabalho que árduo ou menos árduo, que a pessoa passa por ele, Quase depois sempre árduo, porque essa sorte sem trabalho é complicado. é o resultado, eu não digo muito sorte, mas é o resultado de algo que nós fizemos e hoje conseguimos desfrutar deste sacrifício. É verdade, é verdade. E como é que foi o teu percurso académico? Vamos aqui dar um salto. Estudaste? Gostas de tecnologias? Sim, Fizeste sim. faculdade? Não fizeste faculdade? Como é que foi isso? Eu fui, para já, eu fui eu quando entrei, eu fui logo ao Instituto Nacional de Telecomunicações. Então, eu era o melhor instituto na altura técnico, né, que era suportado pela Angola Telecom e o Ministério das Telecomunicações. Claro que o Ministério da Educação também tinha algum tentáculo a nível de gestão de processos e controle e tudo mais, mas era um instituto que formou muitos técnicos, hoje engenheiros que estão no mundo das telecomunicações em Angola e fora. Estudei lá, eu estudei 4 anos a parte académica e fiz um ano que é uma formação profissional de uma academia americana fundada em São Francisco, né, que é a Cisco. Eu só sei que nos últimos 2 anos eu ia para a escola de manhã, ia às 7 da manhã, com ou sem comida, né? Até a Tina, obviamente, estava sempre preocupada que nós tínhamos que levar alguma coisa para nos alimentar, como uma boa mãe, certamente. E eu voltava da escola às 21 horas. Quer dizer, eu passava o dia todo, não tinha tempo para nada a não ser tão somente estudar, não é? E claramente que isso depois, claro, a gente vai, os nossos pais vão nos conhecendo, né? Porque eu depois saí da alçada dos pais biológicos, fui para a alçada de uma mãe biológica, posso assim dizer, mas irmã da mãe. Entretanto, eu ficava o dia todo fora de casa. Claro, a minha tia tinha consciência que eu estava naquele sítio. Ela fazia algumas questões, algum escrutínio para saber se realmente eu estava Eu a fazer sei. aquilo que eu... O teste para ver Exatamente, se passavas, era mesmo exato. aí que estavas. Quando eu tivesse algum problema na escola, ela ia lá. Eu já tive um problema com o professor. Também depois descobri que o professor estava a passar por uma situação muito difícil, de depressão. O professor tirou-me de uma prova, anulou-me uma prova por eu ter efetivamente acabado, tinha feito a prova primeiro. Fiz a prova primeiro e entreguei, mas se eu não está anulado. Epa, eu passei, chorei. Epa, vou chamar meus pais. Minha tia foi lá, falou com o diretor, o Cota Rocha, como diz aí Aí a história do senhor Rocha que está aqui a... Não, exato, mas o Cota Rocha é o nosso diretor, foi o nosso diretor, né? O José de Carvalho da Rocha, excelentíssimo camarada José de Carvalho da Rocha, que é o governador do IJ, hoje, já vejam só, mundo na volta. Hoje ele é governador do IJ, foi ministro das telecomunicações, uma pessoa também teve um percurso muito interessante. E também foi falar com o diretor para saber porque é que eu fiz, que a prova foi anulada. E eu tive testemunhas de colegas do professor, que também já tinham choques em função dessa situação de doença que o professor tinha. Eu fiz a prova sozinho e eu tive 18 valores. Então, fiz sozinho, repeti a prova, tive 18 valores, olha, e foi uma coisa bem, bem, bem feita. Daí, antes de terminar mesmo o ITEL, eu consegui o primeiro emprego, contra a vontade da minha tia. A minha tia queria sempre para estudar, tia. Agora é o momento, já aprendi um bocado, preciso de ganhar alguma experiência. Eu fui para uma empresa para estagiar sem remuneração. Olha, por essa questão mesmo de resiliência e eu sabia tanto na altura e eu não tinha noção do tanto que eu sabia. Fiz um teste lá com um brasileiro. O brasileiro disse, primeiro angolano que eu vejo com essas capacidades nesta empresa. Então eu entrei logo a trabalhar numa área que só estava expatriados, né, expats, né? E que foi da empresa Angola Comunicações e Sistemas, ACS, que hoje agora é uma empresa que depois passou a ser unidade de negócio da Sonangol, hoje é uma empresa do grupo Sonangol, né, afeto à AMS Telecom. Entretanto, eu ganhei muita experiência, depois eu disse, eu não vou parar por aqui, vou fazer a universidade. Entrei na Universidade Independente de Angola, eu estudei na Independentes até o bacharelato, né? Fiz telecomunicações,
Epá, infelizmente, eu acabei notando que as faculdades em Angola eram muito mais para fins lucrativos, não havia laboratórios, era muita teoria. Eu é que levava a experiência para a faculdade, enfim, é aquela coisa que nós sabemos. Não te estavas a Daí, sentir motivada, achavas que precisavas de algo não, mais. não, algo mais. Daí, o que é que eu fiz? Eu investi em formações profissionais, né? Ao longo investi em formações profissionais em que dão categoria de engenharia, não é? Eu fui aos Estados Unidos, fiz uma formação, primeiro fui ao Brasil, fiz uma formação ligada a redes corporativas, né? Depois voltei para Angola, fui para a França, lembro-me, fui para a França, o Bruno sabe o que é que eu estou a dizer, fui para a França, fiquei em França, fiz uma formação e um estágio ao mesmo tempo numa empresa de monitoramento de satélites a nível nacional, a nível do mundo, uma empresa que faz parte da Agência Espacial Europeia, que tem muita ligação, que é a Eutelsat, que fica em Paris, em Rambouillet, né, a 40 quilômetros de Paris. Depois voltei para Angola, fui para os Estados Unidos 2 vezes, fui fazer uma formação voltada à transmissão satélite também. Depois regressei para Angola, fui novamente aos Estados Unidos fazer a sequência daquela formação que havia feito. Fui para a Índia, onde fiquei mais tempo. Na Índia eu fui para fazer uma outra formação, né, que era para complementar o Maximino. E essas formações, confesso que parece ser excessivo, mas tudo na base da necessidade do mercado, né? Do mercado. Depois, quando voltei da Índia, eu decidi fazer uma outra licenciatura. Porque tinhas pouca, né? Afinal, tu É, não gostavas é uma, muito de estudar e exato, não era muito o teu lado. Mas uma antes outra de tu licenciatura. contares isso, deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque tu estás a bater aqui na questão da educação. Vou fazer um parênteses do parênteses, porque o Bruno está aqui a fazer-te uma provocação. O Bruno Eu não disse vi, que ainda tu bem. és um bom cantor de louvores, então ele desafiou-te a Ah! cantar um louvor. Daqui a Olha, não sei se 5 minutos vais-nos cantar um louvor e vamos chamar o você... João, porque ele queria dar-te aqui algumas palavras e eu Tá disse bem. que ele ia participar. Mas tu estás aqui e eu acho que o grande bolo desta tua trajetória está muito ligada à questão da importância da educação. Desde a Exatamente. educação da base, em que o acompanhamento dos pais, a orientação dos pais é importante, até a nossa própria automotivação para nos educarmos, não ficar Com certeza. dependentes dos métodos de ensino, não ficar dependentes de muros de escolas. Exatamente. Isso porque é que eu estou a falar? Porque a Afro-Identidade, que é a associação da qual eu faço parte e que convidou para vir contar-nos a tua trajetória, aceitou recentemente um desafio de estarmos em Cabo Verde no mês de dezembro, de dezembro não, peço desculpa, janeiro, para um workshop que está muito ligado à educação. Porquê? Porque eles sentiram, o jovem que desenvolveu esse workshop, sentiu a necessidade de fazer este workshop porque diz que os jovens estão a desistir, jovens bolseiros, ou seja, que o país dá a oportunidade de uma bolsa de estudo no exterior, estão a desistir porque encontram impasses, ou a cultura não lhes agrada, ou a forma de ensino não lhes agrada. Eu queria saber como é que foi, porque tu falaste-me dos Estados Unidos, falaste-me de França, falaste-me de China. Tu, quando chegavas lá, quanto tempo é que tu ficavas entre essas cidades e o quanto é que a cultura daquele país que tu encontraste influenciou para tu te desmotivares ou não? Muito pelo contrário, Não eu sei se conheci entendeste a minha pergunta. minimamente, As mas, pessoas entendiam-se mas de qualquer forma eu percebi, na verdade, eu cada vez que eu encontrasse uma cultura diferente, eu procurava primeiro respeitar aquilo que não estivesse de acordo aos meus princípios. É uma forma também da gente conseguir automotivar-se, né? Porque há aquelas coisas que a gente cria uma expectativa com relação a um certo povo, afinal não é aquilo. Primeiro é respeitar. O meu desafio eu tive na Índia, né? Por N razões. No Brasil, eu fiz uma formação profissional de 2 meses. Nos Estados Unidos foram 4 meses, né? Juntando as vezes que eu lá estive, né?
E na Índia demorei muito mais tempo. Em França foi um mês, fiquei um mês em França, e foi formação e estágio ao mesmo tempo. Na verdade, eu estudava e praticava também. E na Índia foi um bocadinho mais, porque depois eu tinha que fazer um exame internacional, né? Um exame de certificação internacional, que dos angolanos que lá estavam, éramos 15, fui o único que passei. Eu não digo isso com orgulho, mas digo que foi um exame muito difícil e Com eu, orgulho, na sim. altura, Com vaidade é que não. Não tens que vaidade. Com orgulho quer tens dizer, de não estar digo orgulhoso, com pelo amor de Deus. vaidade, não digo, porque pronto, os meus colegas também que lá estiveram, os meus compatriotas, eu senti o esforço do conjunto que tivemos e eu tive o gosto de ter de passar, né, e eles festejaram comigo, apesar que na altura eu fiquei doente, eu apanhei uma febre tifoide, porque eu não me adaptei a qualquer alimentação, festejamos juntos, depois voltei para Angola. Eu fiquei muito mais tempo na Índia, foi mais difícil lá a adaptação, porque a Índia é um país de muitas, digamos, muitas tribos e muita cultura diferente, povos e, enfim, há muitas coisas que me chocaram na Índia, mas o meu foco realmente era mesmo estudar, fazer aquele exame e voltar para Angola. E foi assim que aconteceu. Eu, inclusive, cheguei a fazer um exame parecido, só que de uma categoria muito mais abaixo, em Portugal. Eu lembro-me na Galileu, e o Bruno é que levou-me para Galileu na altura, e reprovei. Reprovei porque eu não estava preparado. Eu disse, poxa, reprovei. Enfim, aquilo foi choque. E eu senti-me que a gente, quando reprova, sentimos derrotados. E eu me conheço, eu não fiquei, aquilo mexeu comigo. Mas depois disso, além da experiência profissional, eu na Índia me foquei muito mais porque eu estava numa zona que não tinha família, eu só estava aí para simplesmente estudar. E eu reprovei porque o Bruno levou-me num sítio, desviou-me em Portugal. Tive que Eu ia estudar. te dizer isso. Em Portugal, acho que foi o desvio dos amigos. Desvio, Também foi não, desvio. não é bom. Há amigos Olha, que. pois, mas eu passei e foi algo muito positivo. Quando cheguei cá em Angola, a empresa na qual eu estive afiliado ficou muito orgulhosa também e eu consegui prestar melhor serviço lá, né, em função das valências que eu adquiri nesta, nesta, na área de tecnologias. E diz-me Não uma sei se coisa. respondi, digo-me. Como sim, ficou aqui claro que é preciso ter foco no teu objetivo. É Com claro que não é certeza. fácil, E nós saímos respeitar a da. cultura da zona em que nos encontramos, né? Nós temos que nos adaptar à realidade do outro país, porque não somos nós que vamos mudar aquele país. Já existe uma cultura Exatamente. enraizada. Então, isto aí não E pode ser um focar-nos ponto de naquilo que discussão. nos levou àquele país. Com certeza, com certeza. Não, respondeste perfeitamente. És empregado e viras empreendedor. Onde é que surgiu essa veia do empreendedor? Ah, boa. Boa questão. Eu sou um ser humano insatisfeito por defeito, né? E eu vi que trabalhar por conta de outrem é bom, nós conseguimos ajudar a nossa família, conseguimos alcançar alguns objetivos, mas eu vi que realmente não estava a cumprir com o meu papel, porque o meu papel como um angolano, como um patriota, eu tive muitas oportunidades de sair da Angola e trabalhar para fora da Angola, mas eu preferi ficar cá porque eu sei que é aqui que realmente precisam do nosso saber. Eu enverdei para a área de empreendedorismo por uma questão de ousadia boa, uma ousadia positiva, e também uma questão de patriotismo e uma questão de ajudar o país a fazer algo que realmente marca, né, que impacta a vida das pessoas, né? Porque quanto mais empreendedores surgirem, né, em diversas áreas em Angola, certamente vamos diminuir o índice do desemprego, vamos conseguir pagar os impostos, vamos ajudar o Aumentar o Estado nos PIB, impostos. né? Exatamente. Então, vamos atrair investimento estrangeiro. Enfim, eu me identifiquei no lado do empreendedor, em função mesmo desta necessidade do país, até porque eu já tinha, mas eu não sabia. Só Eu já foste tinha, mas não sabia. atemorizando e desafiaste Tinha. a ti Eu mesma por montei, eu isso. montei um mini provedor de internet no prédio onde nós moramos, em que quem fazia a gestão financeira era a Márcia Adelaide. Ela é que ativava as ligações dos vizinhos. Era uma internet Márcia lenta que para está caramba. aqui. A Márcia que está aí, exatamente. Era uma internet lenta para caramba, mas nós fazíamos de tudo para com 128 kbps por segundo alimentar por aí umas 25 casas.
3.000 kwanzas mês, era pouca coisa na altura, mas já dava para fazer para muita coisa. Na verdade, era um empreendedor na qual eu trouxe uma solução para o prédio, né? E uma solução que na altura a internet não existia em Angola. Só tinha internet quem tivesse ligada sei lá, que tivesse um cargo político, Altos ou uma níveis. pessoa rica, em outros níveis. Entretanto, levar a internet para aquele prédio foi um desafio muito grande. Do nosso quarto saíam cabos e cabos e cabos para a casa das pessoas. Enfim, cabos que trafegavam em zonas enfim, zonas impensáveis. Eu Que vivia nem no dá quarto para andar, descrever. e eu conseguia dar internet, inclusive no prédio ao lado. Então, é, era algo E, no brutal. entanto, Já havia, depois já havia estado. abriste uma empresa que não tem nada a ver com esse tamanho que estás aí a descrever. Claro que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Na verdade, eu acabei fazendo, migrando por algo que eu gosto muito, né? O empreendedorismo, e numa área na qual eu tenho experiência e gosto, né? E eu digo que não tem sido fácil numa realidade como a nossa conseguir aguentar os embates económicos, os embates políticos e tudo mais, mas nós temos sido muito resilientes, eu peço a Deus que me dê muita sabedoria para conseguir tomar decisões assertivas relativamente à empresa que nós criamos, né? É uma empresa que já está no mercado e vai entrar ainda muito mais, vai entrar com mais força ainda daqui a alguns meses. E pronto, o objetivo foi mesmo ajudar o país, fazer algo que marca, algo que vem para ficar, e também tudo que se faz de mão beijada certamente não dura, nós temos que passar E por um não tem o sacrifício. mesmo gosto. Não tem, e nós temos que trazer algo que é para a vida. Nós amanhã não estamos aqui, mas aquilo Deixar continua. uma Então, marca. exatamente, o legado, é isso mesmo. Este lado, tipo, pensando na vertente social, vertente profissional, certamente tem sabor de mel, não é? O sucesso, o resultado tem sabor de mel. Na verdade, essa sensação boa que eu gosto de ter, né? E quando alcançamos um objetivo e estamos a impactar em vidas, impactar pessoas, e estamos a motivar para as pessoas também poderem associar-se ou poderem fazer algo diferente numa outra área, mas sabem que o fulano fez e este fulano é um ponto digamos, de inspiração para tal. Enfim, este é que é o nosso grande objetivo. Eu lembro, Mara, quando trabalhava para a ACS, eu resolvi um problema no Lubango. O Lubango estava todo sem bancos, sem multicaixas, sem nada. E eu estava no avião, resolvi o problema e os jornalistas da TPA viram aquilo, ficaram maravilhados. Vai ter que dar uma entrevista e tudo mais. Eu não gosto muito de aparecer, não gostava na altura, né? E acabei dando a entrevista que está no YouTube, que é a história de Maximino Paca, está lá. Uhum. Em função deste gosto, né, pela coisa, né? Pela E as coisas ajuda, mas a tecnologia. sempre na veia. Maximino, tu disseste uma Uhum. coisa interessante, os embates, e todos nós sabemos, enquanto empreendedores, que o empreendedorismo parece fácil, mas não é de todo fácil, porque uma coisa, tu tens um salário no final do mês garantido, cumprindo ou não cumprindo os horários, é diferente Amara, de vou que. buscar o carregador deste telemóvel, senão vamos ter aqui um desastre. Só um segundo, peço Pois este desculpas. meu convidado, olha, se a dona Orlando estivesse aqui, bora Epa, lá, vai lá rápido buscar o peço desculpas a carregador. todos, é rápido, até já. E é isso, meus caros. Eu espero que vocês estejam a gostar, assim como eu estou a amar mais uma história que me está a enriquecer enquanto pessoa. De tudo que se tem falado até agora, eu acho que o que vai me ficar na memória e na alma é a questão a importância de ser resiliente, a importância de ser focado, a importância de ter aqui um amor ao próximo que nos faz resistir, que nos faz não desistir. E eu vou perguntar uma coisa a seguir ao nosso convidado, porque realmente está aqui na minha cabeça. Não consigo perceber. Mas vamos aguardar pelo carregador antes que a gente fique sem live. Não é, Nani? Sempre assim o Américo. Boa pessoa, mas despassarada.
Bruno, não te aproveites a ausência do Américo para estar aqui a abrir o livro do rapaz. Esse não muda. Olha, eu acho que... Ah, pois. Não resistiu o carregador, não... O telefone não resistiu à ausência do carregador. Vamos esperar que o Américo se junte a nós. Eu penso que ele deve ter ficado sem bateria. Vamos dar um tempinho. Enquanto isso, eu gostaria de aproveitar e dizer-vos que no próximo Trajetórias nós vamos mudar o horário. Já não vai ser a quinta-feira, excepcionalmente, no dia 11, como seria de habitual. Peço desculpa que isto com o francês de vez em quando sai uma coisa esquisita. Mas sim, no dia 10, quarta-feira, nós vamos ter mais um Trajetórias, mas vai ser só excepcional. O próximo Trajetórias não será na quinta, será na quarta, dia 10. Mas nós vamos fazer o anúncio como devido. Vamos esperar então o retorno do Américo. Ele está-me aqui a dar indicação que vai já entrar. Nani, agora o Insta permite-nos fazer mais um bocadinho, já não precisamos de entrar de sair e entrar. Nós vamos fazer, olha, já temos aqui o Américo de volta. Vamos fazer mais 15 minutinhos para deixarmos então o João juntar-se a nós também. Boa. Voltei. Américo, na tua ausência, tenho aqui um reporte para te fazer. Os teus amigos, eu tenho mais uma coisa para dizer. Atenção aos amigos, porque tu tiveste sorte com a família, mas eu não sei se tu tiveste tanta sorte com os amigos, porque aqui teve uma salsada dos teus amigos. Sinceramente, todo mundo a cozer a tua casaca, ou seja, a falar mal de ti, porque tu és assim, desorganizado, quer dizer, já sabia que ia correr mal. E não sei, eu não sei se é mesmo esse nível de amigos que te fez grande, não sei. Não sei. Achas que eles participaram também na tua trajetória? Fizeram de ti o que é o Maximino ou nem por isso? Foi fugir deles que te fez grande? Eu vou te contar uma coisa, Mara. Graças a esses meus amigos, eu sou uma pessoa muito seletiva nas amizades também. As companhias influenciam bastante nos nossos objetivos. E esses amigos, eu sei que eles estão a gozar, certamente. E eles têm sido até hoje pessoas que têm impactado positivamente. Aliás, nós temos a mesma linha de pensamento, né? E os amigos têm que se complementar, tem que haver uma simbiose entre amigos, porque há amizades que realmente não valem a pena. Então, eles estão aí, eles sabem do que eu estou a dizer. E eu agradeço. O Bruno, que disse que tu não mudas. O Bruno tem um carinho muito especial por ele, né? Muito especial por ele, então é mais ou menos nessa vertente. Ok. Olha, eu estava... Quando tu foste buscar essa é a minha cunhada. Eu vou lhe chamar para aparecer no live, se ela não te deixar. É ela. Ela veio ver, veio ouvir, né? Deu uma nota de algo, na verdade. Mas eu estava a dizer, quando tu te ausentaste, eu tinha uma pergunta para te fazer. Que é, perante essa história que tu nos contaste durante 1 hora, da qual 45 minutos foi dentro de um cenário que a gente já sabe, como é que tu fazes para estar sempre a rir? É que eu não sei, tu disseste-me que choraste, deve ter sido também naquele momento da bolacha. Porque... Esta é boa pergunta. Como é assim, Mara, eu não sei onde vou buscar tanta energia positiva. Primeira coisa, Deus, logo acima de todas as coisas. E segundo, diga-se a bom da verdade que eu tenho um lado muito do meu pai. O meu pai, eu sou uma cópia perfeita do meu pai nesta vertente, que o meu pai está sempre muito bem disposto. E eu... Peço desculpa, mas o Joy disse que tu és bruxo. Quem foi esse? O Joy Neto. Tá bem. Já que somos do IS, né? Estamos a ser acusados. Foi.
Entretanto, Mara, voltando aqui no nosso tema, eu tenho esse lado do meu pai e olho para as coisas, face às adversidades, eu olho sempre o lado positivo. Né? Problemas nós vamos ter sempre, de tristezas não pagam dívidas, obviamente. E nós temos que estar sempre firmes e temos que chorar com os que choram e nos alegrar com os que, com as pessoas que estão alegres, né? E é bem verdade que nós, este lado eu acho muito positivo, porque nós conseguimos, face a algumas questões de desespero, nós conseguimos tipo impactar, conseguimos. E é assim, nem que eu não tenha momentos de tristeza, eu tenho momentos de tristeza e, claro, procuro não transparecer muito, mas eu sou uma pessoa que também emociono-me facilmente, né? Facilmente para questões ligadas. Epa! Facilmente também. Vamos ver se relação... conseguimos emocionar, já que te emocionas facilmente. Mas vou tentar, agora. vou chamar a Ari, por favor. Vou pedir aqui um copo d'água. Os lenços, Ari, os lenços. Então, João, muito bem-vindo. Obrigada por teres pedido para te juntar a nós. Eu vi a tua vontade imensa de vir partilhar connosco esse momento aqui com o Maximino. É uma pessoa bastante especial, nós já vimos, mas diz-nos porquê é que tu queres te juntar a nós. Bora lá. Bem, eu quanto mais sei aqui do meu amigo, mais gosto dele e mais respeito tenho por ele. Portanto, é fantástico. O Max foi há uns anos. Eu tenho uma empresa aqui em Portugal na área da educação, na área da formação, e o banco para o qual o PACA, na altura, trabalhava, convidou-me para ir lá ensinar umas coisas, não é? E eu fiquei muito feliz do PACA ter Maximiano, Américo, ter permitido que lhe ensinasse umas coisas. Portanto, Mário, eu tenho muita sorte. Eu tenho sorte de conhecer alguns PACAs da minha vida, como o Maximiano Paca, como o José Garrido e como outros. Ok? Portanto, eu tenho muita sorte de conhecer. Eu e o Maximiano estamos ligados por outras razões que não interessa para aqui. Só que como é que eu ia dizer, Mara, é muito saboroso, como aquela bolacha, é muito saboroso ver esta evolução brutal deste senhor. Ele não se apercebe, nós não mantemos muito contacto, eu vou sempre vendo as coisas dele, sempre que agora tenho cá o Nuno Borges, aliás, o Nuno Borges vem cá, nós para a próxima semana vamos jantar, e o Paco é sempre daquelas pessoas, como é que ele está, como é que está o Garrido, como é que está não sei o quê. Portanto, é um prazer, é um sabor muito grande saber que o Max ficou em Angola e não foi para fora. Poderia perfeitamente estar muito confortável a ganhar rios de dinheiro. A educação é fundamental. Portanto, ele estava a falar e a Mara também estava a falar. A educação é fundamental. Se vocês puderem dar alguma coisa aos vossos filhos, deem educação. Eu digo sempre, eu julgo que o Paca já me ouviu falar nisto, um dia todos nós vamos morrer. E nós vamos cá deixar apenas duas coisas, porque nós não vamos deixar dinheiro. Deixei a obra feita. Ninguém deixa a obra feita. E a única coisa que nós vamos deixar é a educação que nós demos aos nossos filhos, porque a educação ainda nós conseguimos pagar, não é? Os colégios, as universidades, etc. E a segunda coisa é as boas energias, boas emoções das pessoas que nos conheceram. Portanto, e o Paca, daqui a 100 anos, quando se for, então como é que era o Paca? Era do coração. Portanto, Paca, estás no coração. O que vale é que os teus filhos são do Benfica, não há problema nenhum. Portanto, sem ser essa. Estava tudo tão bem, mas vamos soltar essa parte. É prazer. Portanto, apostem na educação. Eu e o Paca somos do tempo, nós somos novos ainda, não é? Nós somos do tempo onde não havia internet, Mara. Logo, os nossos filhos
têm uma educação melhor que a nossa, porque têm o quê? Têm um telemóvel, nós conseguimos estar aqui a falar, eu estou aqui em Oeiras e vocês estão quer dizer, é dois continentes diferentes, aqui não existe nada, isto é absolutamente incrível, brutal. Saboroso, não é? É brutal isto, a tecnologia o que permite. É só saber usar. É só saber usar. Por causa disso é que muitas vezes, Mara, me faz confusão as pessoas que não querem, e a Mara estava a falar numa coisa, estava a escutá-la com muita atenção, não querem aprender, não querem saber, têm, conforme a Mara estava a dizer, que dão bolsas para irem estudar para fora, não interessa para onde, ok? Porque se não estudam em Cabo Verde, se não estudam em Moçambique, não estudam em Angola, não estudam em São Tomé, não interessa o país, é porque esses países ainda não têm essas infraestruturas, ok? Porque se tivessem, as pessoas estudavam lá. E quando vão para fora, tem que, quer dizer, além de honrar o país, todas as pessoas, todos os 25 milhões, 30 milhões de pessoas, angolanos, de Moçambique, de São Tomé, Cabo Verde, seja o que for, a levar isto, não é? Que são as pessoas que estão a pagar a sua educação e, conforme o Paca estava a dizer muito bem, tem que se adaptar também um bocadinho à cultura, não é? Não é o país adaptarem-se a eles também se adaptarem à cultura. Eu vou muitas vezes, não sei, Paca, para aí quê? Já fui para aí umas 100 vezes a Luanda. E eu quando estou em Angola, eu sou da terra, portanto está tudo bem, não é? Portanto tem que ser, não é o Tuga que vai para Luanda, não, é Luanda pertence ao Tuga, portanto o Paca sabe perfeitamente disto, portanto, e tem a ver com isto, tem a ver com a educação. Neste momento, Mara, com isto da internet, só não aprende quem não quer. Okay. Quem não quer. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos, neste momento, desde os YouTubes, Udemys, MIT, qualquer pessoa pode fazer o curso do MIT. Eu tenho 2 filhas, Mara, o Paca sabe disso, eu tenho 2 filhas. Eu não sei o que é que as minhas filhas vão ser, só que há 3 coisas que elas têm que dominar. Matemática, inglês e sistemas de informação. O resto, eu não quero saber. Portanto, essas 3 coisas são fundamentais. Portanto, a educação cada vez mais. Para quê? Para termos estas pessoas como o Paca, empreendedores, que fazem a diferença. Eu conheço vários. Novamente, Mário, eu tenho uma grande sorte. Portanto, conheço muitas pessoas, e é um prazer. Que era só para te dizer que estás no coração. Não sei como é que de repente apareceu aqui no Instagram, mas espera aí, trajetórias com o Maximiano Paca, para tudo. Meu caro amigo, estamos juntos. Estava quase a chorar, mas graças a Deus consegui me conter, né, João? Eu tenho aqui. Água ajuda. Eu dou um exemplo. A sorte dá muito trabalho. Quando as pessoas dizem sorte, eu dou um exemplo, Mara. Eu gosto muito da África. Amo a África, já fui a muitos países da África. Há uns 5, 6 meses. Kilimanjaro, né? Exatamente, há uns 5, 6 meses decidi, eu vou subir o Kilimanjaro. Kilimanjaro é o ponto mais alto da África, porque é uma homenagem a mim, às pessoas que gostam de mim, à África. Quis ir lá. Eu há 6 meses tinha 125 quilos, agora tenho 100. Portanto eu tenho 50 anos, portanto o velho de 125 quilos que tem 100 quilos, eu consegui ir lá acima. Uau. 9 pessoas tentaram, 9 tugas tentaram, só 3 é que conseguiram. Portanto, a sorte, tiveste sorte. Não, a sorte dá muito trabalho, porque conforme o Paca estava a dizer, estar a estudar até às 4, 5 da manhã dá muito trabalho. Porque estar noites e noites sem estudar, enquanto muitos estão a beber cucas, não é? Muitos estão na geladinha, muitos estão... A minha vida é uma porcaria, porque por tua causa, como o Paca estava a dizer, por causa dos azuis e dos beges, por causa disto, por causa do Tuga, do brasileiro, do africano. Não. A sorte dá muito trabalho. Estudar.
não é? É ser o número um, representar. É quando o Paca estava a dizer, é o orgulho que eu tenho no meu país, eu não quero sair, eu quero potenciar o meu país, não é? Conforme alguém dizia, não é? Não perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, antes o que é que tu podes fazer pelo teu país. Com certeza. E ver os Pacas, os Garridos e outros, que não vou dizer aqui os nomes, não faz sentido, é pessoas absolutamente incríveis. Portanto, eu tenho uma grande sorte. Paca, João, és o maior. bem, obrigado, João. Obrigado por teres João, muito obrigado meu pela caminho. partilha. Obrigado pela participação. Pá, João, tu disseste tudo, meu. Enfim, estou sem palavras, meu. Epá, de fundo do coração, meu. Amo-te, no amor de Jesus, hein? Amo-te muito, meu amigo. Obrigada. Obrigado. És o maior. Bem, obrigado. Vá, amigo. Mara, um beijinho, obrigado. Prazer em conhecê-la, Mara. Igualmente, falamos em off, João. Ai, que bem. Naquela base. Tchau, amigo. Tchauzinho. Mara, pode-me tirar, esteja à vontade. Obrigado, Mara. Obrigada. Eu vou só pedir que carregue ali na cruzinha em cima, João. Que eu tinha que fechar numa cruzinha que tem ali, no lado direito do ecrã. Boa. América, minha nossa. Minha nossa. Está tudo dito. Só queria te perguntar, és feliz? Sentes que és uma pessoa feliz? Eu sou feliz. Sou feliz. Sou feliz daquilo que faço, porque a felicidade é algo muito relativo, né? Depende muito de como nós encaramos a felicidade. Às vezes somos felizes e não sabemos, não é? E eu tenho a graça de dar graças a Deus por tudo que me acontece, de bom e de ruim. O de bom é bom, é gratificante, de ruim é experiência. E daí que eu sinto-me feliz a cada dia, não é? Não é que eu não tenha problemas, tenho se calhar muitos problemas, mas a melhor forma de lidar com eles é a capacidade de geri-los, não é? Com sabedoria, obviamente. Eu sinto-me feliz, sou feliz e não posso ser, digamos, ingrato, né? Só o facto de estar a respirar já me inspira uma certa felicidade, né? Há muitos que estão aqui, que não podiam estar aqui e não estão, não é porque nós somos melhores, mas porque nós temos a graça de Deus, estamos aqui hoje a falar. E eu, se dizer que eu sou infeliz, estaria a ser muito, muito ingrato. Então, eu sou feliz pela minha família, sou feliz pelos meus amigos. A vida, às vezes, o João falou muitas coisas boas, nem que eu seja uma pessoa perfeita, eu encaro as críticas com muita, mas muito. A crítica é bom, porque a crítica ajuda-te a crescer, né? Esse lado também é importante. E eu sou feliz, Joel, Neto, sou feliz. Graças a ti também. Participar da publicidade, Joel. Última mensagem. Quais são os sonhos? Ou já fizeste tudo? Não. Sabe qual é o meu grande sonho? Ainda tens sonhos? Opa, cara. Muito. Vai devagar. O meu sonho é muito pesado, Mara. Não sei se eu consigo falar. Mas vou dizer. Não vou partilhar. Se calhar, se realmente um dia se concretizar, vai ficar aqui a história de que realmente nós falamos algo que aconteceu. O meu sonho é de criar a Agência Espacial Angolana. Uau! Isso mesmo. Eu só disse uau, porque eu já estou a visualizar. Porque o que tu dizes que vais fazer, tu fazes. Por isso é que eu disse o meu sonho. Uau! Isso mesmo. Américo, mensagem, tu sabes, um dos compromissos que eu, enquanto enfermeira, tenho, enquanto enfermeira formadora também tenho, é com a juventude. Eu estou a gritar aos quatro ventos, eu sinto-me preocupada. A juventude, no meu ponto de vista, é o motor do desenvolvimento, são eles que vão dar continuidade, são eles que vão poder realizar tudo o que tu estás a sonhar. Tu vais deixar, como tu disseste, como uma marca para alguém dar continuidade, e este alguém não vão ser os velhos, vão ser os jovens. Mas eu denoto que os nossos jovens estão desmotivados, estão desinspirados, por isso é que todas as iniciativas onde seja para inspirar, instruir, motivar, chamam-se de ideias, ela está lá. Eu queria que tu deixasses, tu que és jovem, que tens uma experiência, uma trajetória que faz sangrar o coração, qual é a mensagem que tu podias deixar
de resiliência, podias deixar de motivação, principalmente para os jovens angolanos, que não desistam. Eu não desisti, não é porque foi fácil para mim. Está aí a tua história, eles podem rever. Qual é a mensagem, por mais difícil que esteja, que tu gostarias de deixar para eles não desistirem, para eles continuarem, para eles não se focarem no A, no B, no C, mas focarem simplesmente naquilo que pode levar para o sucesso que eles pretendem, não é? Ok. Bom, primeiramente, pensar país. Ser um bom patriota, primeiro. Sendo um bom patriota, não desistam de qualquer tipo de situação. Durante a trajetória, nós temos rosas e espinhos, né? Como disse, os espinhos são importantes para a trajetória porque eles dão-nos a experiência. E as rosas são os resultados do nosso percurso. Entretanto, não desistam. A educação é importante. Não vamos esperar só que o governo faça a parte dele, nós também temos que fazer a nossa parte, não é? A instrução familiar também é muito importante, se não fundamental, o berço, não é? E certamente aquelas pessoas que infelizmente, cada família tem o seu modo de viver, tem a sua forma de educar. Nós temos que nos inspirar sempre, nunca desistir dos nossos sonhos, nunca, não importa. Aliás, nós temos que sonhar de forma ilimitada, não é? Ilimitada. E assim nós conseguimos atingir os nossos objetivos e vamos nos focar naquilo que é bom, porque hoje há muito jovem delinquente, muito jovem que envereda por práticas menos boas, para o lucro fácil. Eu recomendo que a educação, a instrução familiar. Eu sou um ser humano feito de carne e osso, como muitos outros que eu também me inspiro, não é? O mesmo sangue corre nas minhas veias, apesar de um grupo A, B, C, O, né? Mas somos todos seres humanos com uma capacidade limitada de realização, porque primeiramente nós temos que ter uma visão, temos que acreditar, ter fé, não é? E nunca desistir do nosso. Nunca, nunca, porque o país precisa muito de nós, os jovens, não é? Hoje, os nossos mais velhos, com todo o respeito que nós temos por eles, já fizeram muito pelo país. Obviamente, também a idade cobra, né? O país precisa de uma renovação e a juventude somos nós, o país depende de nós. Certamente, a minha mensagem é uma mensagem muito extensa, mas o que eu deixo aqui é resiliência, resiliência, resiliência. E pensar país, pensar pessoas. Porque antes de qualquer resultado, antes de qualquer meio, antes de qualquer existe um fator muito grande, o capital humano. Então, é nesse capital humano que nós temos que investir. E eu tenho a missão de impactar vidas, né? Inspirar pessoas. Nós temos a missão. As pessoas estão aqui nessa live também. Cada um de vós é realmente um embaixador, né? Estamos aqui não é porque temos sorte, é porque a sorte, aos nossos olhos, é fruto de muito trabalho que tem sido feito, ainda há muito por se fazer, né? E eu peço a Deus que continue a nos inspirar, continue a nos dar saúde, vida, para que possamos abençoar ou impactar outras pessoas nesta vertente. O que eu deixo os jovens é que eles têm mesmo que se formar, têm mesmo que ser resilientes e não perder o foco naquilo que são. É verdade, não desistir. Quem foi o maior responsável por te inspirar nas tuas conquistas? Muita gente. O maior, foi o que eu disse. Deus. E é isso, minha gente. Chegamos ao fim de mais um Trajetórias, desta com Maximino Américo Paca, uma pessoa resiliente, descreve-se ele, humilde, podemos constatar, que nos fez ver em 1 hora e picos qual foi a vida, qual foi o percurso, qual foram as pedras, mas ainda assim qual foi o sucesso que obteve. Vemo-nos no próximo Trajetórias daqui a 15 dias. Como eu disse, não vai ser no dia 11, mas sim no dia 10, no mesmo horário. Américo, antes de me despedir, eu vou só desativar os comentários, porque as pessoas gostam de tirar fotos enquanto nós estamos a falar. Depois saem assim umas caras meio... E tu sabes que eu sou mais vaidosa, né? Não gosto de caras assim atrapalhadas. Então eu vou desativar para dar a oportunidade às pessoas que queiram fazer o tal screenshot ou foto de ecrã, como se diz. Agora eu vou-me calar, faz a tua melhor cara, 1 minuto para tirarem lá as fotos. Oh, bom, acho que já está. Já está? Boa. Acho que sim.
E é isso. Obrigada, Américo. Acho Eu que que agradeço. dito. Mais uma vez, Fantástico. obrigado por teres vindo partilhar connosco a tua história, porque efetivamente eu no início, tu já estavas e eu disse que para mim trajetórias também é solidariedade. São pessoas Exato. que têm a coragem de vir contar a sua vida tal como ela é, sem pinturas, sem verniz, com todas as dores e com todos os sucessos para poder mudar e impactar vidas. E tu, meu amigo, se eu já te admirava, agora então não sei. Me too. Olha, o Bruno, é verdade, Américo, não vais te safar. Ah, é? Vamos desligar com um louvorzinho cantado por ti. Bora lá. Ei, não acredito. Eu não sei. Foram os seus Sério amigos, mesmo? tu disseste que eles eram importantes para ti. O louvor. Meu Deus! Bruno, eu tive um tema nas minhas cordas vocais, certamente que não teria a mesma performance, né? E cantar é algo muito, 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 muito crítico, né? Eu não queria Não, nós decepcionar. sabemos que tu cantas bem. Bora lá. Um trechinho para nos despedirmos do pessoal em grande. Ai, Mara, sério mesmo? Estás a falar sério que eu tenho que me cantar? Não faça isso. Eu já não canto há muitos anos. Mas há muitos anos mesmo. Epá, e vocês pegaram com a boca na botija, né? Como é que vai ser possível cantar agora? Chama-se isso desafio e tu nos mostraste que és uma pessoa que gosta de desafios. Gosto realmente. E já para desafiar, realmente eu vou pedir à Márcia que se junte a nós, se possível, que ela vai cantar comigo. A Márcia? Vamos chamar a Márcia. Ana, estou a gostar disso. Vamos ver. Márcia, não fujas, porque não devias ter dito. Mandava-lhe uma mensagem que ela pode ter fugido, entretanto. Ah, é? Onde é que está a Márcia? Márcia já não está aqui? Não acredito. Ela fugiu. Ela... Tu disseste quem mandou anunciar. Ela pôs a milhas. Então vou chamar mesmo o Bruno. Bruno, bora lá. O Bruno? Mas eu nunca lhe ouvi a cantar. O Bruno, tens a certeza que tu queres estragar o teu momento assim? Mano, realmente eu tenho certos receios, né? Eu gosto de fazer a coisa com Vamos fechar em grande. Eu sei, mano. Ajudas-me então. Eu não sei. Qual é o louvor? Bora. Tu começas. Ah, é louvor? Ou uma música, não sei o que é que tu queres cantar. O teu amigo, que tu Eu disseste eu que nem- é incrível. É uma Nem sequer me coisa... preparei para cantar. Olha, ele não aceitou entrar. Lança-te o desafio e depois não querem te dar a mão, já viste? Ah, é? Vê lá, Bruno. Tu é que começaste, agora deixa eu terminar isso, meu. Vá, um trechinho, para nos despedirmos. Epa! Finalmente! Então, meu caro, tranquilo. Só para acabar em grande. Ah, é? Aí. Só para acabar em Eu grande. lembro quando estava ali no pé aquele louvorzinho, aquela... Epa! Ai, Bruno! Realmente, eu gostava muito de cantar. Eu não entrei live, mas conto por ti, estou aqui. Vá. Um segundo. Bom, Bruno, olha, eu vou pedir desculpas por não poder tipo, cumprir com este pedido, né? Porque estou mesmo altamente desafinado. Eu gosto de fazer as coisas com qualidade. Mas eras afinado. E certo? Diga? Eras afinado. Era, já não sou. Ah, tá bom. Era uma pergunta. É? Epá, eu agradeço, Bruno. O desafio foi muito bom, bem lançado. Por acaso, tocaste um assunto desses mesmo de tenridade. Tocaste um tema que eu sempre gostei de cantar. Eu vi uma. Só que infelizmente faço algumas ocupações. Eu deixei de cantar, estava na escola de música. E pronto, depois tive um tema na garganta, fruto de uma alergia. E acabei não cantando mesmo, porque fui aconselhada a não continuar a cantar nos médicos. E pronto, eu levo uma vida normal e tento viver, né? E digo que cantar é bom, eu gosto, mas só que não consigo. Nesta live não consigo cantar. Não. Estás perdoado, vais apanhar de surpresa. Vá, meus caros. Peço desculpas pela grande, desfeita. até o próximo Não, Trajetórias. desfeita. Mas Olha depois lá, vamos toda a gente compensar. está a perguntar, canta, olha lá, não estás a ver os comentários. Ninguém está a perguntar, estou a ver que esse é o único, tá vendo?
Ok. Mara, Vá, meu Vamos, irmão. foi o único desafio a qual o Américo não Vá. conseguiu atingir. Vamos aceitar. Um beijinho amém. imenso. Obrigado pela Beijo vossa grande. presença. Obrigado, Obrigado, obrigado Américo. Meu mesmo. irmão. Tamo junto, irmão. Tá. Um abraço, Mara. Um abraço. Sempre a considerar. Tá? Américo, obrigado pela tua presença e também agradecer à Afro-Identidade por essa iniciativa, que eu acho que é de louvar, Fantástico. de fazer, de querer mostrar também este lado bonito da África, de jovens empreendedores que estão determinados a mudar a imagem da África para uma imagem mais positiva. Um Com beijinho certeza. grande, beijinhos à tua Outro família maior. e obrigado por Obrigado. teres Serão muito aceito. bem entregues. Tamo juntos. Tchau, tchau. Beijinhos. Até a próxima. Boa noite. Muito boa noite. Olá, Maximino, já te vi. Boa noite a todos. Vamos esperar que as pessoas se conectem. Boa noite. Olá, Hugo, boa noite. Eu estou aqui a fazer os convites para as pessoas conectarem-se a nós. Sintam-se em casa. Boa noite. Vamos chamar todo mundo. Vou parar aqui a música. Por favor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Hugo. Confirmem-me, por favor, conseguem ver e ouvir-me em condições para eu confirmar se vocês me estão a ver e ouvir. Obrigado, Hugo. Faz-me um fixe se vocês conseguem ver e ouvir-me em condições, por favor, confirmem-me que está tudo pronto para começarmos. Olha, Hugo, eu vou-te dizer porque é que eu estou especialmente linda. Primeiro, porque confirmas, Maximino, fantástico. Primeiro, porque chegamos a mais um Trajetórias e vocês sabem o quanto Trajetórias me tem no coração. É um momento que eu adoro especialmente porque para mim é um momento de oportunidade. Oportunidade de nós corrigirmos os nossos próprios erros, ouvindo histórias de outras pessoas que cometeram erros e que nos estão a dar alertas que podemos utilizar para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Depois é uma forma de partilha e para mim tudo que seja partilhar é bem-vindo, desde que essa partilha seja impactante de forma positiva na vida dos outros. E também é uma forma de solidariedade, porque nos dias de hoje, pessoas aceitarem vir falar das suas vidas, das suas dores, dos seus sucessos, para impactar outras vidas já não é comum. Por isso, eu fico grata, eu, Xiomara Patrícia, por estar aqui convosco, por poder fazer esse programa de 15 em 15 dias, trazer histórias que eu tenho a certeza que podem mudar a vida de outras pessoas. Por isso, vamos convidar, vamos chamar todo mundo para que nós possamos receber o nosso convidado desta semana. Vamos carregar aí nos corações, sempre que a gente carrega aí nos corações, o Instagram entrega a live para mais pessoas. Eu vou dar mais um bocadinho para nós começarmos. Boa? Eu ainda não vi aqui a Manuela hoje. Obrigada, Hugo. Sério, tu estás aqui no coração. Tu não contas, porque tu tens... Tu tens aqui um lugar, então esses elogios não contam. Eu quero ouvir das outras pessoas, tu não contas. Tu tens um viés, digamos assim. Vamos então chamar todo mundo, que o nosso convidado já está à nossa espera. Ele quer vir contar-nos. Olha, nós temos, desde que começamos Trajetórias, temos tido aqui histórias que eu costumo dizer, uau, 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 uau. E esta história de hoje não é exceção. No entanto, eu acrescentava só mais um